A história de Cleópatra começa num palácio cheio de sombras e traições. Aos 18 anos, herdou um trono envenenado literalmente. O seu próprio irmão, Ptolemeu XIII, conspirava para a matar. Mas ela tinha uma vantagem que nenhum homem na sua família possuía: a inteligência emocional para ver além dos golpes óbvios. Enquanto eles se preocupavam com exércitos e batalhas campais, ela estudava as verdadeiras armas do poder: psicologia humana, simbolismo, economia e diplomacia. Ela aprendeu que um elogio bem colocado pode valer mais que 1000 soldados, que uma aliança estratégica pode evitar anos de guerra, que o controle da narrativa é mais importante que o controle do campo de batalha. A sua primeira grande lição veio quando foi forçada ao exílio. Em vez de reunir mercenários como faria um rei tradicional, ela usou o tempo para construir redes de inteligência. Contratou historiadores, poetas, filósofos, pessoas que moldavam opiniões. Enquanto o seu irmão se via como comandante militar, ela se via como arquiteta de realidades. E esta é a vossa primeira lição, minhas estrategistas magnéticas. O poder não está no título que carregam, mas na percepção que criam. Quantas de vós estão a focar-se em títulos? Quando deveriam focar-se em influência? Quantas buscam cargos? Quando deveriam buscar autoridade natural? Esta semana, identifiquem uma área onde estão a buscar validação externa, títulos, cargos, reconhecimento formal, e substituam-na por uma estratégia de influência real. Relacionamentos-chave, conhecimento especializado, autoridade de conteúdo. A entrada de Cleópatra perante Júlio César não foi um acidente. Foi uma masterclass em psicologia aplicada. Envolta num tapete persa, ela não se apresentou como suplicante, mas como presente. Quando rolou para fora daqueles tecidos preciosos, cada movimento foi coreografado. A forma como se levantou, como balançou o cabelo, como manteve o contato visual. Mas o verdadeiro truque não foi teatral, foi intelectual. Na primeira noite juntos, ela não falou de política ou guerra. Ela falou de Homero, de filosofia grega, de matemática alexandrina. Mostrou que era a mulher mais interessante que alguma vez encontraria. Não pela sua beleza, mas pela sua mente. César, acostumado a mulheres que apenas o adoravam, encontrou algo raro. Uma igual. Alguém que podia desafiar o seu intelecto, enquanto cativava os seus sentidos. E é isto que tantas mulheres esquecem. A atração física abre portas, mas só a conexão intelectual as mantém abertas. Quantas de vós, em reuniões importantes, ou encontros estratégicos, se preparam apenas externamente? Vestem o fato perfeito, mas esquecem-se de preparar os argumentos que vão cativar as mentes para a vossa próxima reunião importante. Preparem 3 pontos de conversa inteligentes, que nada tenham a ver com o negócio em si: filosofia, tendências culturais, inovações científicas. Observem como isso muda a dinâmica de poder. Governar o Egito significava equilibrar-se constantemente entre Roma, o Senado, os generais ambiciosos e a sua própria corte. A sua estratégia? Fazer com que cada parte acreditasse que ela estava do seu lado, enquanto sempre mantinha os interesses do Egito em primeiro lugar. Com César, posicionou-se como aliada exótica, que podia dar-lhe acesso às riquezas do Oriente. Com Marco Antônio, tornou-se na parceira militar, que podia ajudá-lo a superar Otaviano. Mas o segredo não estava em enganá-los, estava em criar situações onde os seus interesses se alinhassem com os dela. Aqui reside uma verdade crucial sobre o poder feminino. Não precisamos de ser mais fortes, apenas mais estratégicas. Enquanto os homens se envolviam em batalhas diretas, ela criava cenários onde todos ganhavam. Mas o Egito ganhava sempre um pouco mais. Quantas de vós enfrentam situações onde se sentem em desvantagem, numérica ou hierárquica, e se em vez de confrontarem diretamente, criassem novas regras de engajamento? Num conflito atual da vossa vida, identifiquem um interesse comum, que pode transformar um adversário em aliado. Estratégia não é sobre vencer o jogo, é sobre redesenhar o tabuleiro. Sim, ela amou César. Sim, ela amou Marco Antônio. Mas nunca, nem por um momento, colocou o amor acima do seu dever para com o Egito. Esta é talvez a lição mais difícil para nós mulheres.
Separar o coração da estratégia sem perder a nossa humanidade. Com César, permitiu-se ser vulnerável, apenas quando isso fortalecia a ligação deles. Com Marco Antônio, mostrou fraqueza apenas quando isso aprofundava a sua devoção, mas sempre manteve um núcleo de aço, o centro estratégico que nunca comprometeria. Muitas mulheres confundem vulnerabilidade com fraqueza. Na verdade, a vulnerabilidade estratégica é uma das armas mais poderosas. Quando mostramos o nosso lado humano, de forma calculada, criamos ligações que a força pura nunca conseguiria. Quantas de vós já se viram a negar a própria vulnerabilidade, por medo de parecerem fracas? Ou, pelo contrário, já foram vulneráveis em momentos estrategicamente errados? Escolham uma relação profissional ou pessoal importante e pratiquem a vulnerabilidade calculada. Partilhem algo pessoal que fortaleça a conexão, sem comprometer a vossa autoridade. Cleópatra não falava 9 línguas por acaso. Cada idioma que dominava era uma porta para uma cultura, uma forma de criar intimidade instantânea com embaixadores e aliados. Mas a sua comunicação mais poderosa acontecia sem palavras. A forma como se sentava num trono, não rigidamente, mas com um relaxamento que sugeria que o poder era seu por natureza, não por esforço. A forma como usava as pausas numa conversa, criando espaço para que os outros se revelassem. A maneira como os seus olhos mantinham contato justo, o suficiente para cativar, mas não tanto para intimidar. E vocês, a vossa comunicação não verbal, está a dizer coisas que as vossas palavras desmentem? Estão a usar o silêncio como ferramenta? Estão a criar presença através da calma, não através do barulho? Num mundo de excesso de comunicação, o silêncio estratégico tornou-se a linguagem mais poderosa. A pausa calculada, o olhar sustentado, o gesto deliberado. Estas são as novas línguas da realeza moderna. Na vossa próxima reunião, pratiquem a economia de palavras. Falem 30% menos do que o habitual e observem como isso aumenta o impacto do que dizem. O final de Cleópatra não foi derrota. Foi a jogada final num jogo que compreendeu melhor que os seus adversários. Quando percebeu que Otaviano lhe levaria a Roma para desfilar nas suas ruas como um troféu, ela tomou a decisão mais estratégica da sua vida: controlar a sua própria narrativa final. A áspide não foi uma fuga, foi uma declaração. Ela preferiu ser lembrada como a rainha, que escolheu o seu próprio fim do que como a prisioneira, que aceitou a humilhação. E sabem que mais? Funcionou. 2000 anos depois, ainda falam dela, enquanto Otaviano é apenas uma nota de rodapé na sua história. O vosso legado não é o que acontece no final. É o que construímos todos os dias através das nossas escolhas. Cada não, dito com convicção. Cada sim, dado com propósito. Cada batalha escolhida com sabedoria. Tudo isso escreve a história que será contada sobre vós. E vocês? Que história estão a escrever? Estão a viver reativamente, respondendo às crises dos outros? Ou estão a viver estrategicamente, construindo o legado que querem deixar? Escrevam o primeiro parágrafo do vosso obituário, como gostariam que fosse. Agora vivam de forma a merecerem cada palavra. Chegamos ao fim, mas ao início da vossa jornada. O Egito que devem salvar não está nos mapas antigos. Está nas vossas carreiras, nas vossas relações, nos vossos corações. A Alexandria que devem construir não é de mármore, é de convicção inabalável. Quando se levantarem amanhã de manhã, lembrem-se, não são funcionárias, não são gestoras, não são líderes, são arquitetas de impérios interiores. O mundo vai tentar convencê-las de que são muito emocionais, muito ambiciosas, muito intensas. Sorriam e digam: reconheço o meu próprio poder, assusta-te. Porque a verdade, minhas estrategistas magnéticas, é esta: o mundo não está preparado para o tipo de poder que vocês representam. O poder que não grita, mas que sussurra e é ouvido. O poder que não força, mas que atrai. O poder que não domina, mas que inspira. Agora fechem os olhos por um momento. Imaginem a mulher que seriam se nunca tivessem duvidado do vosso direito ao trono. Se nunca tivessem pedido desculpa por ocuparem espaço. Se nunca tivessem diminuído o vosso brilho para caber nos tetos baixos dos outros. Essa mulher é a vossa Cleópatra interior.
E ela não precisa da vossa permissão para governar. Ela só precisa da vossa coragem para a deixar sair. Quando saírem daqui hoje, levem isto convosco. Cada decisão é uma oportunidade de governar, com a vossa Cleópatra interior. Cada desafio é uma oportunidade de provar o vosso poder. Cada dia é uma oportunidade de construir o vosso legado. O vosso trono espera. Ocupem-no, porque o mundo precisa desesperadamente de rainhas. E vocês, minhas estrategistas magnéticas, são a resposta. Amo vocês, gratidão.